Mãe, respire fundo agora. Silencie tudo ao redor por um instante. Este momento é sagrado. O que você vai viver aqui não é apenas uma oração. É um encontro com o Deus que ouve o choro silencioso das mães. Aquelas lágrimas que você derramou em silêncio, quando ninguém viu, subiram como incenso ao céu. E o Senhor te diz: eu vi, eu ouvi, e hoje eu me levanto por amor ao teu filho. Talvez você já tenha tentado de tudo. Conselhos, conversas, ajuda humana. Talvez seu coração já tenha se desgastado, vendo o filho se afastar, tomar caminhos errados, se envolver com pessoas ou situações que só trouxeram dor. Mas hoje, diante do trono do Altíssimo, há um novo decreto sendo liberado. As correntes espirituais que prendem o seu filho, correntes de vício, de tristeza, de rebeldia, de confusão, estão prestes a ser quebradas pelo poder do nome de Jesus. A Bíblia nos mostra muitas mães que choraram, mas nenhuma delas chorou em vão. Ana chorou diante do templo e seu choro gerou o profeta Samuel. A mulher, Ciro-fenícia, clamou por sua filha endemoninhada e Jesus respondeu com libertação. A mãe de Naim chorava o corpo do filho morto, mas encontrou Jesus no caminho, e ele devolveu o menino à vida. Assim também será com você. O mesmo Jesus que tocou o esquife e trouxe o filho de volta à mãe, vai tocar hoje a vida do teu filho, mesmo que ele esteja distante, perdido ou endurecido. Mãe, não importa onde ele esteja agora, se em casa, na rua, em um quarto fechado ou até em outro lugar onde a presença de Deus parece distante, o Espírito Santo vai alcançá-lo. O poder da oração de uma mãe é uma arma que o inferno teme. Quando uma mãe ora com fé, os céus se abrem. E hoje, você está aqui como intercessora, como guerreira espiritual, como sentinela diante do trono do Senhor. Talvez as palavras que você já disse ao seu filho tenham se perdido no vento, mas a oração que você vai fazer agora não se perde. Ela entra diretamente no coração de Deus e ecoa no mundo espiritual. O inimigo pode tentar bloquear caminhos, mas não pode bloquear uma mãe ajoelhada. Ajoelhar-se é o gesto mais poderoso que existe quando o amor se transforma em fé. Deus quer te lembrar agora de algo. Não há filho tão distante que ele não possa alcançar. Não há coração tão endurecido que o Espírito Santo não possa quebrantar. Não há prisão tão forte que o sangue de Jesus não possa romper. O que é impossível para o homem é simples para o Senhor. Você vai ver sinais. Aquilo que parecia perdido será restaurado. Aquilo que parecia morto vai ressuscitar. O filho que parecia longe vai voltar. Porque a promessa é clara: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Atos 16:31. Mãe, talvez você tenha dito: eu não aguento mais. Mas o Senhor te diz: eu ainda não terminei. Você está sendo sustentada por uma força que não vem de você, mas vem do céu. Essa força é a graça, e é ela que vai te manter firme até ver o milagre se cumprir. Agora feche os olhos e imagine o seu filho nas mãos de Deus. Imagine o nome dele sendo pronunciado diante do trono. O Senhor está chamando o nome dele neste exato momento. Ele o vê, ele o conhece, e ele está movendo pessoas, situações e até circunstâncias invisíveis para trazê-lo de volta. Há correntes espirituais que se formam quando o inimigo tenta prender um filho. Correntes de confusão mental, de vícios, de más companhias, de influências destrutivas. Mas há algo mais forte do que qualquer corrente: o amor de Deus. E quando uma mãe se levanta para clamar, o céu inteiro se move para agir. Mãe, o que está sendo travado há anos pode começar a se destravar hoje. O coração que parecia fechado pode começar a se abrir. O filho que parecia distante pode começar a sentir um peso no coração, uma vontade inexplicável de voltar. Isso é o Espírito Santo trabalhando. Não duvide, o invisível está se movendo a seu favor. Talvez você já tenha ouvido palavras duras, acusações, desrespeito. Talvez tenha se sentido impotente, achando que nada mais poderia ser feito. Mas o Senhor te diz: você não perdeu. Eu ainda estou no controle.
As orações que você fez no passado não foram esquecidas. Elas estão guardadas diante do trono e hoje o tempo da colheita chegou. Cada lágrima foi uma semente e agora o Senhor está soprando vento sobre essa semente. Vai florescer. O inimigo quis roubar o seu filho, mas não vai conseguir. Porque há uma mãe que ora, e uma mãe que ora é uma muralha intransponível entre o inferno e o lar. O inimigo até tentou tocar, mas encontrou resistência. E essa resistência é a fé que você carrega. Hoje, Deus está quebrando correntes, correntes mentais, correntes espirituais, correntes emocionais. O coração que estava cego vai enxergar. A mente que estava confusa vai se alinhar com a verdade. E o filho que estava aprisionado em comportamentos destrutivos vai experimentar libertação. Lembre-se do que o Senhor disse em Isaías 49:25. Contenderei com os que contendem contigo e salvarei os teus filhos. Essa é a promessa que se cumpre hoje. Deus está contendendo com o inimigo. Ele está lutando por você. Uma batalha que parecia perdida já tem um vencedor. E o nome desse vencedor é Jesus Cristo. Neste instante, enquanto você lê ou ora, anjos estão sendo enviados. Correntes estão se partindo, portas estão se abrindo, e o coração do seu filho está sendo tocado pela presença divina. Você pode não ver ainda, mas algo está acontecendo. O que prendia será quebrado. O que limitava será destruído. O que parecia fim será um novo começo. Deus te escolheu como mãe não por acaso, mas porque sabia que você teria fé suficiente para lutar até o fim. E hoje o céu inteiro está em pé, ouvindo o clamor que sai da sua alma. Não se preocupe mais com o tempo que passou. O Senhor está restaurando o tempo perdido. Ele está reconstruindo o que foi quebrado. E está dizendo agora ao seu coração: o filho é meu, eu o resgatarei com amor e poder. Mãe, neste instante o céu se curva para ouvir o teu clamor. O Espírito Santo visita a tua casa, o teu quarto, o lugar onde você ora e chora sozinha. Ele recolhe cada lágrima, porque nenhuma lágrima de mãe se perde. Todas são contadas diante do trono de Deus como joias preciosas. E o Senhor te diz agora: filha, o tempo da dor está terminando. O tempo da libertação chegou. Levante o coração, porque a presença de Deus já está aqui. Onde há oração sincera, há movimento celestial. Onde há fé, há resposta. E neste momento, o Senhor começa a caminhar até o teu filho, onde quer que ele esteja, e a atmosfera ao redor dele começa a mudar. A palavra de Deus declara em Isaías 61:1: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Mãe, esta promessa é viva hoje. Jesus foi ungido para libertar e é exatamente isso que ele vai fazer na vida do teu filho. Toda prisão espiritual, todo vício, toda influência maligna, todo laço de rebeldia e de engano, começa agora a se desfazer em nome de Jesus. Senhor, neste momento, oramos por este filho. Tu sabes o que o tem aprisionado, o que o tem afastado do teu propósito. Tu conheces o peso que ele carrega, as vozes que o confundem, as companhias que o desviam. Mas hoje, Senhor, com a autoridade que vem do teu Espírito, nós declaramos: as correntes estão sendo quebradas. Corrente da tristeza, quebre-se agora. Corrente do vício, caia por terra agora. Corrente da rebeldia, seja desfeita pelo fogo do Espírito Santo. Corrente da culpa, do medo, da vergonha, saia em nome de Jesus. Senhor, toca o coração desse filho. Onde houver escuridão, lança luz. Onde houver confusão, traz clareza. Onde houver pecado, derrama arrependimento. Onde houver resistência, derrama quebrantamento. Que ele sinta agora um peso saindo de dentro dele, uma vontade inexplicável de mudar, de se libertar, de recomeçar. Mãe, comece a declarar o nome do seu filho em voz alta, como se o chamasse de volta à vida. Diga: Senhor, eu apresento diante de ti o meu filho. Diga o nome dele. Ele te pertence. Nenhum laço do inimigo o prenderá.
porque o sangue de Jesus já o comprou com preço de amor e de vitória. Sinta o poder que há nessas palavras. Cada vez que você pronuncia o nome do seu filho em oração, uma batalha é travada no mundo espiritual. Mas lembre-se, o Deus que luta por você nunca perdeu uma batalha. E na palavra de Deus diz em Jeremias 31, 16, 17, reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há recompensa para o teu trabalho, diz o Senhor. E os teus filhos voltarão da terra do inimigo. Há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os seus termos. Essas palavras são o selo do que o céu está fazendo agora. Deus está ordenando. Teus filhos voltarão da terra do inimigo. Isso significa que o seu filho vai voltar da confusão, vai voltar da distância, vai voltar do erro, vai voltar do cativeiro. Mãe, mesmo que ele tenha se envolvido com vícios, amizades erradas, caminhos perigosos, não há corrente que o amor de Deus não quebre. E hoje o Espírito Santo entra onde você não pode entrar. Ele fala onde suas palavras não alcançam. Ele toca onde suas mãos não chegam. Você pode não conseguir estar com ele agora, mas o Espírito de Deus está. Ele o envolve, o cerca e o protege. E mesmo que o inimigo tenha feito planos para destruí-lo, o Senhor diz, eu já anulei os planos do inimigo e já liberei o decreto de libertação. Senhor, eu oro agora por cada mãe que está de joelhos, clamando por seu filho. Que o som dessa oração suba como incenso puro e traga libertação. Que anjos guerreiros sejam enviados aos lugares onde esses filhos estão. Que toda a cadeia espiritual seja rompida. Que o filho que está nas drogas seja liberto agora. Que o filho que está afastado da fé seja tocado agora. Que o filho que está em depressão receba a cura agora. Que o filho que perdeu o rumo seja encontrado por ti agora, Senhor. Deus poderoso, tu és especialista em resgatar o que parecia perdido. Faz de novo o que fizeste com o filho pródigo. Traz de volta, restaura, reconstrói, envolve-o com teu amor e com teu perdão. E quando ele voltar, que seja com um coração transformado, curado e cheio do teu espírito. Mãe, escute, Deus está te usando como canal de libertação. Enquanto você ora, o céu trabalha. Enquanto você chora, o Senhor planta sementes de mudança no coração do seu filho. A fé que você tem hoje será o alicerce da restauração de amanhã. Não olhe mais para o comportamento dele como o fim da história. Olhe com olhos espirituais, porque o que você vê agora é apenas o meio. O fim será vitória, conversão e testemunho. O filho que hoje te preocupa, amanhã vai testemunhar o poder de Deus. Você vai ouvi-lo dizer, mãe, eu senti algo diferente, como se algo tivesse quebrado dentro de mim. E você saberá, foi nesta oração, neste momento, que o milagre começou. Deus manda te dizer, eu não apenas vou libertar teu filho, eu vou honrá-lo, usá-lo, e ele será testemunho vivo do meu poder. Mãe, o Senhor começa a te mostrar agora que o processo da libertação é também um caminho de restauração. Ele não apenas quebra as correntes, ele cura as feridas deixadas por elas. O Deus que liberta é o mesmo Deus que transforma. Ele não devolve o filho do mesmo jeito que saiu. Ele o traz de volta renovado, convertido e cheio de propósito. Há uma promessa viva no livro de Ezequiel 36, 26, onde o Senhor diz, e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Essa promessa se cumpre agora sobre o seu filho. O coração endurecido começa a amolecer. Aquilo que parecia frieza espiritual começa a derreter diante do amor de Deus. O Espírito Santo está penetrando nas áreas mais profundas da alma dele, onde ninguém conseguia entrar. Onde havia traumas, ele coloca cura. Onde havia raiva, ele coloca perdão. Onde havia vazio, ele coloca presença. Mãe, o Senhor te mostra algo neste momento. Há coisas que o teu filho carrega que você não conhece. Dores escondidas, feridas do passado, rejeições silenciosas. Mas o Espírito Santo conhece tudo, e ele está passando o bálsamo da cura sobre essas áreas.
O que o levou a se afastar, o que o fez se perder, o que o fez se calar. Tudo isso o Senhor está tocando agora, com mãos de ternura e poder. Não tente entender como Deus vai fazer, apenas creia que Ele está fazendo. Muitas vezes, a libertação acontece no invisível, em silêncio, no coração. É uma batalha espiritual, travada em lugares onde os olhos não veem. Mas você verá os frutos, uma mudança no olhar, nas palavras, nas atitudes. Pequenos sinais começarão a surgir, e cada um deles será um testemunho de que a promessa está viva. O Senhor te diz, não olhe para o comportamento, olhe para a promessa. O inimigo quer que você veja apenas o caos, mas Deus quer que você veja o processo. Toda restauração começa no caos. Foi do caos que Deus criou o mundo. Foi do vale de ossos secos que Ele levantou um exército. Foi do ventre estéril de Sara que nasceu a promessa. E é do caos da situação do teu filho que o Senhor vai levantar um testemunho poderoso. Em Joel 2:25, o Senhor declara: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, a locusta e o pulgão. Mãe, essa é a resposta de Deus para você. Tudo o que o inimigo tentou roubar do seu filho, a paz, a pureza, a esperança, o propósito, será restituído. Nada ficará perdido. O Senhor vai devolver com juros em dobro tudo o que foi levado. Agora, imagine o teu filho sendo cercado por luz. Imagine os anjos ao redor dele, cortando laços, desfazendo armadilhas, purificando caminhos. O Senhor o envolve como quem cobre uma chama fraca para que o vento não apague. Ele diz, eu não apago o pavio que fumega. Mesmo que a fé dele esteja pequena, o Senhor sopra a vida e faz reacender a chama. Senhor, nós te agradecemos porque o teu amor é mais forte que o erro. Tu não olhas para o passado, mas para o futuro que tens preparado. Por isso, agora oramos pela restauração completa desse filho. Restaura o coração, os pensamentos, as escolhas. Que o Espírito Santo entre onde havia escuridão e estabeleça luz. Que toda lembrança negativa seja apagada pelo sangue de Jesus. Que o amor do Senhor encha o coração desse jovem, dessa criança, desse homem e o conduza de volta à tua presença. Mãe, o Senhor te diz, ele voltará, mas voltará diferente, voltará transformado, com um brilho novo no olhar, com paz na voz, com arrependimento sincero. E quando esse dia chegar, você vai se lembrar deste momento e dirá, foi ali que o milagre começou. Há algo mais acontecendo aqui. Deus não está apenas restaurando o teu filho, Ele está restaurando você também. Quantas vezes você se culpou? Quantas vezes achou que falhou como mãe, que poderia ter feito mais? Mas o Senhor te diz, filha, não te culpes. Tu fizeste o que podias e o resto é comigo. Ele te liberta da culpa. Ele te renova. Ele te unge com paz. A mãe que antes chorava vai sorrir. A mãe que antes se sentia cansada vai sentir renovo. A mãe que antes carregava medo vai carregar esperança. O Espírito Santo está levantando mães intercessoras nesta geração. Mulheres que oram, que não desistem, que transformam lares pela fé. Você faz parte desse exército. E a tua oração não é apenas por um filho, mas por toda uma geração que precisa ser alcançada pelo amor de Deus. Mãe, comece a declarar com fé, meu filho é livre, meu filho é restaurado, meu filho pertence a Jesus. Nenhum plano do inimigo prevalecerá sobre ele. O Espírito Santo tem liberdade para agir em sua vida. Eu creio e tomo posse dessa promessa. Essas palavras são decretos espirituais. Cada vez que você as pronuncia, você reforça as muralhas de proteção ao redor do seu filho. O inimigo não resiste a uma mãe que declara com fé, porque o poder da palavra profética muda atmosferas. E na Bíblia diz, em Isaías 54:13, todos os teus filhos serão ensinados pelo Senhor, e será grande a paz dos teus filhos. Essa é a promessa que se cumpre sobre a tua casa. Seu filho será ensinado pelo próprio Deus. O que as más companhias não conseguiram ensinar, o Espírito Santo ensinará. O que o mundo corrompeu, o Senhor purificará, e a paz voltará.
uma paz tão profunda que vai se estender a toda a casa. Senhor, nós te agradecemos porque o teu amor alcança o impossível. Tu estás restaurando famílias, curando mães, libertando filhos e reescrevendo histórias. Tu és o Deus que transforma pranto em riso, dor em testemunho, desespero em fé. E por isso declaramos, a casa dessa mãe será chamada Casa de Milagre. Mãe, o que Deus começou, Ele vai terminar. Mesmo que o inimigo tente atrasar, Ele não pode impedir. Mesmo que pareça que nada mudou, continue orando. Porque cada oração é um tijolo na reconstrução espiritual do teu filho. Você verá a promessa se cumprir. O Senhor está dizendo agora, eu faço novas todas as coisas. Eu trago de volta o que foi levado. Eu restauro o que foi ferido. E darei ao teu filho um futuro de paz e não de mal. Jeremias 29:11. Mãe, chegamos ao ápice dessa oração, o instante em que o céu e a terra se encontram no poder da fé. Tudo o que foi dito, chorado e declarado, até aqui está sendo registrado diante do trono de Deus. Os anjos que ouviram o teu clamor agora se movem em missão, levando libertação, cura e restauração ao teu lar. Este é o momento de selar o milagre. Coloque a mão sobre o coração e declare em voz suave: Senhor, eu creio. As correntes foram quebradas. O meu filho é teu. Sinta a presença de Deus te envolvendo agora. É como um manto leve, uma presença que te aquece e te acalma. Essa paz que você sente é o sinal de que o Espírito Santo tomou o controle da situação. O céu está dizendo, o que estava amarrado agora está livre. O que estava distante agora está voltando. A palavra em Salmos 126, 5, 6 diz, os que semeiam em lágrimas colherão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, chorando voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Essa é a promessa sobre você. As lágrimas que regaram a tua oração se transformaram em semente de milagre. E o Senhor garante, você vai colher com alegria. Você não vai apenas ver o filho livre, vai vê-lo cheio de propósito, testemunhando o poder de Deus com os próprios lábios. Agora, feche os olhos e ore comigo. Pai querido, neste instante eu te agradeço por tudo o que estás fazendo. Obrigada porque o Senhor ouviu a oração desta mãe. Obrigada porque as correntes foram quebradas, os muros caíram e o inimigo foi derrotado. Senhor, sela agora essa libertação com o teu Espírito Santo, que este filho receba o sopro da vida nova. Onde havia confusão, entra com clareza. Onde havia medo, entra com coragem. Onde havia rebeldia, planta mansidão. Onde havia dor, planta perdão. Onde havia afastamento, estabelece reconciliação. E que, a partir de hoje, essa mãe e esse filho vivam debaixo da tua presença, cobertos pela tua graça e conduzidos pela tua mão. Senhor, visita este lar, que cada canto da casa seja tomado pela tua presença. Que a tua luz invada os quartos, que a tua unção desfaça todo o peso e que cada espaço seja consagrado ao teu nome. O inimigo não terá mais acesso, a escuridão não terá mais voz. A inveja, o medo e a dor perdem poder, porque o sangue de Jesus cobre essa família. Agora, com autoridade espiritual, declare: meu filho é livre, meu filho pertence a Jesus. O inimigo não tem poder sobre ele, nenhuma arma forjada contra a minha casa prosperará. Eu e minha família serviremos ao Senhor. Essas palavras não são apenas declarações, são decretos eternos. Quando uma mãe declara com fé, o céu assina com poder. Em Isaías 59, 21, Deus promete: quanto a mim, este é o meu pacto contigo, diz o Senhor. O meu espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão da tua boca, nem da boca dos teus filhos, nem da boca dos filhos dos teus filhos. Essa promessa é o selo da tua vitória. O Espírito Santo não apenas libertará o teu filho, ele permanecerá com ele e com os filhos dele. A bênção será geracional.
O que começou com a tua oração vai ecoar por gerações. Mãe, veja pela fé o que Deus está mostrando, o teu filho transformado com um olhar novo, testemunhando que o Senhor o resgatou. Veja ele sorrindo, veja ele em paz, veja ele dizendo: Mãe, eu voltei. Mãe, eu sinto Deus em mim. Esse será o dia em que o céu tocará a tua casa, e você se lembrará de cada lágrima, não mais com dor, mas com gratidão. E o Senhor dirá: Filha, foi a tua fé que sustentou a promessa. Enquanto você orava, eu lutava por ele. Enquanto você chorava, eu escrevia o final da história. E o final é de vitória. Agora ore comigo a oração de consagração final. Senhor Jesus, eu consagro meu filho a ti. Eu o entrego completamente em tuas mãos. Escreve o nome dele no livro da vida. Liberta-o de toda influência do mal. Restaura os sonhos, a mente, o coração e a fé. Que ele seja homem ou mulher segundo o teu coração. Usa-o para teus propósitos e faz da vida dele um testemunho vivo da tua glória. Eu te agradeço porque sei que já está feito e declaro em fé. As correntes foram quebradas, a vitória é certa e a tua paz reinará para sempre. Amém. Agora, respire fundo e sinta a leveza. Essa paz é o testemunho do Espírito Santo dizendo ao teu coração: o milagre começou. Mãe, a partir de hoje, não ore mais com medo. Ore com gratidão, porque a promessa já está em movimento. Toda vez que a preocupação quiser voltar, diga apenas: Senhor, o meu filho é teu e a tua vontade é perfeita. E continue caminhando com fé. Leia o Salmo 91 sobre o teu lar durante 7 dias seguidos. Essa prática sela espiritualmente o que Deus começou. Cada palavra será como muralha ao redor do teu filho. E quando o milagre se manifestar, porque ele vai se manifestar, compartilhe o testemunho. Sua vitória será a esperança de outras mães. Lembre-se do que diz Filipenses 1:6. Aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O Senhor começou essa obra hoje, e Ele é fiel para terminá-la. Você e seu filho estão cobertos pela bênção do Altíssimo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu declaro: as correntes foram quebradas, o laço do inimigo foi destruído e a vitória já está decretada no céu. A tua casa será chamada Casa de Milagres. O teu filho será chamado Filho da Promessa. E você, mãe intercessora, será lembrada como aquela que orou até o céu responder. Caminhe em paz, porque o Senhor já te ouviu. E nunca se esqueça, a fé de uma mãe move o coração de Deus.